O que você vai ver aqui é um filme que passou rapidamente pelos cinemas brasileiros e provavelmente pelos cinemas do mundo todo, uma semana em cartaz e já estava fora dos cinemas, mas que merecia sim ter tido uma atenção maior pela qualidade da obra mesmo. Clube dos Vândalos, ou The Bike Riders no original, é um filme dirigido pelo Jeff Nichols, que é o diretor de O Abrigo, que é o diretor de Loving, e que desistiu da direção de Um Lugar Silencioso, Dia 1, para focar nesse projeto aqui, que é uma adaptação de um livro, mas não de um livro narrativo, e sim de um livro de fotografias. Mas antes de continuar, deixa eu te pedir para você clicar no like e se inscrever nesse canal, porque isso acaba fazendo com que esse vídeo seja entregue a cada vez mais pessoas e ajudando o meu trabalho também. Então clica no like, se inscreve, porque agora a gente vai para a sinopse e crítica de Clube dos Vândalos. Inspirado em um livro de fotografias publicado em 1968 pelo Danny Lyon, o filme vai acompanhar a ascensão e desenvolvimento de um grupo de motoqueiros do meio oeste dos Estados Unidos, ali entre a década de 60 e 70. É mérito do filme fazer com que a gente perceba tão bem como aquele grupo ele nasceu quase como uma brincadeira e com o passar do tempo ele foi se desenvolvendo, angariando mais membros e criando regras cada vez mais específicas. E o filme documenta isso principalmente pelo olhar da Kathy, que é interpretada pela Jodie Comer e que é entrevistada por um estudante de fotografia que se interessa por aquele agrupamento de motoqueiros. A Kathy vai ter um envolvimento amoroso com o personagem do Austin Butler, que aqui interpreta um dos motoqueiros mais jovens, um dos novatos do grupo, o Benny. Então, justificada por essa decisão de nos contar essa história sob o olhar de muitas pessoas que estão sendo entrevistadas por essa espécie de repórter, esse estudante de fotografia, algumas vezes parece que a gente está assistindo a um documentário mais estilizado, no sentido de que o filme intercala o desenrolar da história com algumas entrevistas daqueles personagens descrevendo o dia a dia, falando sobre as motocicletas quando são entrevistados, falando sobre como entraram no clube, ou mesmo falando sobre a hierarquia daquele grupo de motoqueiros. Dito isso, a decisão de estabelecer a Kathy como a principal narradora dessa história é uma decisão bastante acertada, porque além de ser uma personagem bastante espirituosa, engraçada, envolvente mesmo, dá pra perceber que ela gosta daquelas pessoas e que ela entende o motivo de cada um tá fazendo parte daquele grupo, e mais do que isso, dá pra perceber que ela também entende os perigos de se relacionar com um dos membros desse grupo, em um conflito emocional instigante. E um dos conflitos principais do filme parte justamente dessa relação entre a Kathy e o Benny, porque ela é bem direta e incisiva quando diz pro Benny que quer que ele saia desse grupo de motociclistas, e o Benny também é bem direto quando diz que se for para sair do grupo, ele prefere terminar o relacionamento. Já o personagem do Tom Hardy, o Johnny Davis, é aquela pessoa mais madura e que acaba se transformando no ponto de equilíbrio do filme, com um ar de mistério, bastante duro em seus posicionamentos, mas também demonstrando uma preocupação até meio que doce com os colegas. É muito curioso perceber como ele acaba fazendo diversos tipos de testes com o personagem do Austin Butler, até que a relação de confiança entre os dois seja consolidada. Em relação à ambientação, o filme é bastante competente em capturar essa transição entre os anos 60 e os anos 70, principalmente por alguns aspectos, como pela escolha das músicas, que conseguem ser bastante bem posicionadas, bem inseridas naquele estilo de narrativa, como pelo figurino, com as jaquetas bastante surradas daquele grupo de motoqueiros, o que faz com que o espectador seja imerso, seja inserido naquele universo com bastante naturalidade, nesse universo de poeira, bebida e asfalto. Um porém é que às vezes parece que o filme acaba dando importância demais a essa ambientação e principalmente a essa aura heróica desse agrupamento em questão, do que dá importância a uma narrativa propriamente atraente, envolvente, principalmente no terço inicial, quando ainda não está muito claro para onde é que o filme vai se direcionar. Ele vai ser uma relação de romance entre o personagem do Austin Butler e da Jodie Comer? Ele vai ser uma relação de companheirismo entre o personagem do Tom Hardy e o do Austin Butler? Ele flutua, ele acaba oscilando demais entre esses conflitos que acabam não sendo tão bem costurados assim na trama. Do meio para o fim, no entanto, o filme consegue aparar essas arestas de uma forma bastante competente e a gente pode focar
focar mais naquele grupo de homens que, no final das contas, estava procurando algo com que se importar e acaba sendo um espelho, principalmente um espelho dessa transição entre os anos 60 e os anos 70, um período bem curioso da história norte-americana, que é justamente essa transição entre os esperançosos, mais vazios, início ali dos anos 60, com um moralismo meio que paralisante da sociedade, para uma década de 70 muito mais liberal e sem amarras, mas ao mesmo tempo com o uso mais pesado dos entorpecentes ou mesmo da violência. E essa transição de gerações e mudança de objetivos acaba nos fazendo lembrar de filmes como Rebelde Sem Causa, Juventude Transviada, com o James Dean, que pega a geração que saiu do comecinho dos anos 50, que saiu de uma Segunda Guerra Mundial, cheia de esperança, mas sem muitos objetivos definidos, para os anos 60. E também séries como Mad Men, que conseguem capturar essa explosão cultural repentina que sai do início dos anos 60, ainda muito ancorados em um conservadorismo meio carola, para os anos 70 e toda a psicodelia, toda a rebeldia, o que vai se desdobrar em uma mudança brusca de roupas, uma mudança brusca de estilos musicais e de estilos de vida como um todo. E o grupo de motociclistas que a gente acompanha em Clube dos Vândalos, ele está bem no meio ali dessa década de 60 e década de 70, procurando algo com que se importar, com que amar e essa liberdade total da era de Aquários. E o filme documenta muito bem esse conflito geracional interno, mostrando o impacto das mudanças comportamentais na cabeça daqueles personagens por meio principalmente da tragédia. É como se desde o início do filme essa rebeldia, essa obscenidade andasse de mãos dadas com esse grupo de motoqueiros até que chega um ponto em que tudo sai do controle. Se antes o que a gente via era uma trocação de soco quase que na amizade, em que todo mundo depois de brigar ia tomar uma cerveja junto, chega um momento em que começam a entrar nesses grupos de motociclistas alguns ex-soldados da guerra do Vietnã, por exemplo, que entram no clube já meio malucos, com estresses e traumas da guerra e que acabam tendo que recorrer a drogas e atitudes cada vez mais violentas no meio de toda aquela incerteza social. E é nessa inversão de valores que o filme encontra a sua maior força, ao mesmo tempo que jamais busca julgar de nenhuma forma qualquer um dos seus personagens, e sim muito mais documentar essa troca de uma lealdade sincera por uma violência inconsequente, ou por uma criminalidade que é transposta às telas por meio da tragédia, mas que se afasta do melodrama e ainda assim consegue cortar fundo na pele. Beleza, pessoal? Me conta aí nos comentários o que foi que você achou de Clube dos Vândalos, ou se você ainda vai assistir, porque a gente fica por aqui hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!